Boa noite, gente. Essa travadinha inicial, eu não sei, eu acho que é o computador me dizendo, tem certeza? Pensa bem no que tu vai dizer, porque olha, né? O que vai pra internet nunca mais sai, fica na nuvem. Eu tenho pensado em muitos assuntos para tratar aqui, porque, enfim, tem um valor muito grande para mim fazer esse vídeo para vocês, porque além de tudo é uma terapia, eu sou uma pessoa que precisa falar. Tem um assunto que eu quero tratar aqui ainda, que é a questão das redes sociais e das crianças e dos adolescentes, né, que veio à tona com essa questão do bilhete da Catarina. Não sei se vocês viram no Face um pai que divulgou um bilhete dizendo que se ela quisesse a senha, queria trocar a senha do Wi-Fi diariamente se ela cumprisse as tarefas dela. Claro que isso gerou uma série, como tudo hoje no mundo, né, gerou uma série de interpretações, assim. Então esse é um assunto que eu quero tratar num próximo vídeo. A ideia de hoje era fazer uma produção, né, e falar sobre a questão da, não digo meia-idade, mas a crise da meia-idade, assim. Eu tô com 38 anos, os 40 estão quase aí, e eu tô sentindo já muita coisa batendo a minha porta. E eu acho que tem muita coisa pra falar, não só das de 38. Afinal de contas, de 38 de hoje são praticamente de 21 de alguns anos atrás. Então, eu acho que é um assunto bastante produtivo, que provavelmente será um dos próximos. Ontem eu não gravei nenhum vídeo, peço desculpas a vocês. Eu fiz aquele exame que eu comentei, a tomografia de abdômen. Gostaria de alertar aos amigos que fizerem que muito pior do que entrar o contraste é sair. É bem desagradável, enfim. Mas é sempre, eu considero uma experiência, essas de fazer exame, eu sempre considero uma experiência de muito crescimento, porque a gente percebe a mudança do semblante das pessoas quando elas estão vulneráveis, assim, né? E aí nós nos tornamos todos iguais enquanto esperamos um resultado, ou enquanto torcemos para que o exame não dê nada, ou até quando a gente tá botando contraste para dentro, enfim. O que eu vou falar hoje não tinha sido planejado, por isso que eu tô assim toda descabelada, tá? Eu fiz plantão hoje, trabalhei o dia inteiro, fiz 12 horas de plantão. Foi bem bom. Falei com pessoas incríveis, falei com uma senhora de 92 anos, casada há 70 anos. 70 anos casada. Que me respondeu que enquanto Deus der força para ela cuidar da família e do marido, ela vai estar cuidando. Então, isso às 9 da manhã já me deu um up. E aí, durante a semana, eu até não comentei, porque foi um episódio único, eu tava saindo, enfim, indo de um lugar a outro, né? Passando próximo ao Hospital Saúde, ali no centro, e eu vi um senhor, assim, um mendigo, né? Porque ele tinha as coisinhas dele ali, mas não parecia uma pessoa má, assim, parecia uma pessoa simplesmente que não tinha onde morar, morava na rua. E eu fui até a esquina, onde tem uma cafeteria, e perguntei pro garçom se ele já tinha visto aquele senhor, enfim. Ele me falou que sim, que ele estava sempre ali, que era uma pessoa de bem, mas que só tomava café preto. E eu achei aquilo muito engraçado, assim, né? Aí eu disse, então me vê, tinha um sonho, assim, exposto na vitrine, lindo, com mumu em cima, cheio de açúcar, que devia ter, assim, umas 1.200 calorias. Aí eu disse pra ele, então me vê um sonho, um café pra esse senhor que eu vou levar lá pra ele. Daí ele fez o sonho, o café preto, eu fui levar pro senhor, o senhor agradeceu muito o sonho, mas quando ele foi pegar o café, era uma manhã fria, como todas essa semana, ele me perguntou, eu lhe agradeço muito, mas o café é preto, porque eu só tomo café preto. E aí o café era preto, claro, né, ele tomou o café preto, e eu saí de lá e fui fazer as minhas coisas me sentindo um pouquinho melhor, apesar de todos os problemas que eu poderia estar enfrentando.
E hoje, que é é o assunto que enfim, foi o que me fez trazer o assunto hoje ao vídeo. Eu há muito tempo, assim, há muitos, sei lá, um mês, dois, eu passo ali na frente do Esgorla, ali perto do postão, onde eram as capelas, acho que era um São Francisco ali. E tem uma galera dormindo ali, no chão. Eu já tinha visto, só que eu sempre passo por ali de manhã, assim, quando eu tô indo trabalhar, ou ao meio-dia, 1 hora, quando eu tô indo embora. Então, eu vejo as coisinhas deles ali, mas dá pra ver que eles moram ali, na calçada. E aí, um tempo atrás, eu até li, uma amiga minha postou, a Fernanda, que é uma querida também, outra enfermeira, que nem eu, postou, quem sabe a gente deixa uns, lá da, enfim, isso é outro assunto. Pediu pra gente deixar cobertores, enfim, no carro, que se uma hora a gente encontrasse alguém que precisasse, seria bacana ter no carro. Como eu tinha adquirido alguns edredons e eu tava com uns cobertores realmente velhos, eu deixei no carro. Pra quando, né, em algum momento fosse necessário. E eu tava saindo do plantão hoje, às 7 horas por aí, já tava bem escuro, frio, um frio. E eu passei ali na frente e tinham 3 homens deitados em caixas. Um tava deitado dentro de uma caixa de uma estufa dessas a gás, que eu não sei como ele cabia lá dentro, mas ele tava todo lá dentro, com um lençolzinho que tapava ele do dedão do pé até a cabeça, não dava nem pra ver se tinha alguém lá, eu nem vi ele lá. Fiquei sabendo porque o companheiro dele avisou. Um outro deitado em cima de um papelão aberto, com uma manta daquelas de antigamente, aquelas fininhas. E um outro mais adiante, assim, que eu que tava também no papelão, mas eu não cheguei a ver detalhes, assim. Não estavam drogados, não estavam bêbados, nenhum deles. E eu pensei, não vou parar, né? Eu sozinha aqui, escuro. Só que aí eu disse, não, eu vou parar. Eu vou parar porque, afinal de contas, eu sou um ser humano, eles também são. E eu tenho 2 cobertores aqui atrás, eles devem estar morrendo de frio, porque se eu tava com frio e eu tava de jaqueta dentro do carro, com o ar ligado, eu calculo eles, né? E aí parei o carro, ninguém deu o menor sinal de vida. Eu falei, e aí, pessoal? Aí um deles, porque eu não sabia nem se eles estavam vivos, um deles disse, oi. Eu disse pra ele, tu quer um cobertor? Daí ele disse, nossa, muito! Ele ficou tão feliz. Daí eu peguei o edredom que eu tinha e dei pra ele, ele se enrolou naquele edredom e ficou numa alegria. E aí eu disse pra ele, eu tenho mais um. Só que eles estavam em 3. Eu disse, eu só tenho mais um aqui. Vou dar, eu acho, pra aquele lá. E fui dar pra um, pro outro, que ele tava mais longe. E aquele que estava mais longe me disse, não, tu dá pra aquele outro que tá na caixa da estufa, porque ele não tem nenhum. Eu tenho um. Então, já que tu só tem um, tu dá pra ele, que eu aguento com esse aqui que eu tenho. Eu saí de lá. Eu não sei se comovida é a palavra, assim, sabe? Porque a gente sabe, conscientemente a gente sabe que isso acontece, assim. Só que a gente tem uma tendência muito feia e que é humana de julgar e de pensar, o cara tá ali porque, né? Um deles, assim, ele tinha um aspecto de quem deve ter usado drogas na vida, assim, não tava drogado quando eu vi ele, mas... E aí a gente tem essa tendência de, né, ninguém mandou beber, ninguém mandou usar droga, agora que passe frio. Só que, gente, as coisas não funcionam dessa maneira. E aquilo ficou na minha cabeça, eu fiquei muito chocada mesmo, assim, de ver as pessoas vivendo numa situação sobre-humana daquelas, assim. E aí eu cheguei em casa, separei mais um cobertor, eu passei no Zafari, né, daí fiz 3 sanduíches, comprei 2 Coca-Colas, porque eu pensei, o que eu vou levar quente essa altura do campeonato? Não ia dar cachaça pros homens, né? Comprei 2 Coca-Colas, enfim, e fiz os meus filhos irem comigo lá. O João e o Davi, de 10 e 11 anos. Eu sei que nesse momento muita gente tá pensando, mas que mulher louca!
levar os filhos lá de noite num lugar assim. Primeiro, era na esquina do postão, então não é um lugar assim a princípio. Segundo, a gente tem que parar de achar que todo mundo é bandido, porque não é porque é pobre, enfim, que é bandido. Segundo lugar, eu acho que isso é ensinar. Eu acho a questão do Wi-Fi bem importante, eu acho que a gente tem que discutir outras coisas também, mas a gente não pode esquecer da vida real. E aí a gente chegou lá e já tinha mais um cara, e eu tinha levado um cobertor só, e 3 sanduíches. E aí meu filho desceu comigo do carro, um deles não desceu, deixei ele no carro, ele não quis descer. Fui muito bem tratada por todos eles, novamente. E o meu filho que desceu comigo, então, se surpreendeu. Porque quando eu disse pra eles, tem mais um, agora eu trouxe só 3 sanduíches. A primeira resposta que eles me deram foi, não tem problema, a gente divide. E eles se levantaram numa alegria pra comer aquele sanduíche, que era um cacetinho, gente. Com presunto e queijo, não era assim um X. Que me deixou muito comovida, assim, me deixou comovida a situação que, né, deve ser muito ruim olhar pra trás, olhar pra vida da gente e ver que a gente não construiu nada e que a gente tá à mercê do, né, da bondade ou do olhar do outro, do não julgamento do outro, passando frio. Gente, tá frio. É sério, tá frio. Eu repito isso porque eu tô atrás da lareira aqui. Eu tô tomando meu vinho, tá? Que é o Lian, muito bom. Não tinha tomado ainda, lá de Flores da Cunha, adorei. E eu estou com frio. Nesse momento estou começando a me aquecer, mas as minhas mãos estão geladas, os meus pés não estão porque estão de pantufa, eles estavam de chinelo de dedo. Então assim, ó, gente, vamos começar, não é uma questão de campanha, só campanha do agasalho, embora seja muito importante, mas não custa ter no carro a touca que ninguém usa, a meia que ninguém usa, a coberta que ninguém usa, porque a gente se depara com essas pessoas. E por mais que eu tenha ficado feliz, porque eles ficaram felizes, eu posso garantir pra vocês que eu fiquei muito melhor. Que pra mim fez muito melhor, do que muito mais bem, se é que existe esse termo, do que pra eles. E mais ainda porque eu não deixei de aproveitar essa oportunidade para que os meus filhos, que estavam no carro, foram de casa até lá brigando por causa do videogame, do computador, para ver quem ia jogar mais tempo, ou quem ia usar o Wi-Fi, ou quem não sei o que lá, vissem isso. Então, vocês me desculpem mudar totalmente o foco de hoje, que era para falar de nós, mulheres incríveis, né, da meia idade, porque, olha, amanhã eu vou contar para vocês que nós temos vantagens, assim, ó, incomparáveis. Mas isso daí fica para amanhã. Por hoje eu queria só deixar essa mensagem para vocês. Se vocês puderem fazer o bem ao outro, façam o bem ao outro, sabe? Não existe vida longe da caridade, não é só no centro espírita que se vive isso, é na vida real. Então, vamos lá. A caridade, ela é um abraço, ela é a falta de preconceito, a falta de julgamento. E se a gente puder aliviar o frio e a fome de alguém, não importa de quem, tá valendo. Isso nos torna um ser humano melhor. E os nossos filhos também. Então, se vocês, né, acharem bobagem, tudo bem. Mas eu preciso dizer isso pra vocês. Eu preciso. Gente, valeu. Vamos lá. Agora eu já tô bem craque. Quer dizer, médio craque. Ó, stop. Beijo. Amanhã, então, vamos falar sobre mulheres da meia idade. Crise da meia idade, tá? Beijo.